Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é a festa de Marcos, ou João Marcos, evangelista, discípulo de São Pedro, que na sua primeira carta o chama meu filho. Ele está a serviço do chefe dos apóstolos, que está preso em Roma. A cidade de Roma, São Paulo se refere com o apelido de Babilônia. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. São Marcos é o evangelista que mais põe em relevo a traição de Judas e as negações de Pedro. São Marcos apresenta Jesus como aquele que faz milagres, aquele que expulsa demônios, aquele que tem um ensinamento com autoridade, mas também alguém que é rejeitado, alguém que não desperta a fé dos fariseus, dos escribas, mas também não recebe dos discípulos a fé que deveria. Os discípulos se mostram lentos para crer e até mesmo os parentes de Jesus se escandalizam dele. São Marcos apresenta Jesus como homem, cheio de emoções, mas também como Deus, já no seu início, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no final da sua vida terrestre, o centurião que vê Jesus morto diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. São Marcos é o evangelista mais curto, de linguagem mais simples, que anuncia a paixão de Jesus depois da sua ressurreição e o mandamento de anunciar o Evangelho a toda criatura, além de batizar. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. São Marcos foi discípulo de São Paulo num primeiro momento, porque ele era primo de Barnabé, mas, muito jovem, ele não conseguiu acompanhar o apóstolo na primeira viagem e voltou para Jerusalém. Isso fez com que na segunda viagem Paulo não quisesse levá-lo consigo, o que causou uma divisão entre Paulo e Barnabé. Mas no final da sua vida, São Paulo escreve: manda Marcos, porque ele é útil ao meu ministério. No final da vida, São Paulo já mudou de ideia em relação a São Marcos. Discípulo de São Pedro, São Marcos soube estar com ele e recolher as tradições orais para compilar este pequeno evangelho. A tradição atribui a ele a fundação da igreja de Alexandria. Uma figura tão pequena, tão, digamos, apagada, sem eloquência, sem nada de especial, foi quem Deus escolheu para ser um evangelista. A casa de São Marcos, casa da família dele em Jerusalém, deve ter servido de lugar para a última ceia e também deve ter servido de abrigo para Pedro depois que ele foi libertado das mãos de Herodes. O que devemos aprender de São Marcos e que ele ensina em todo o Evangelho é que não devemos ser lentos para crer, que devemos aceitar o Messias como ele é, ou seja, um Messias sofredor, e devemos espalhar esta verdade a toda criatura, para que todos sejam salvos. Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado